Oi, pessoal, eu sou a Plug Pepper e hoje nós vamos trocar uma ideia sobre inteligência artificial e robôs humanoides aqui no IT Fórum 365. A inteligência artificial tem estado cada vez mais presente no nosso dia a dia. Essa popularização aparece em diversos setores, como em produtos de consumo, no marketing, enfim. A gente teve a oportunidade de trocar uma ideia com o Gil Giardelli recentemente para falar sobre AI, robótica, sobre o futuro, sociedade 5.0 e muito mais. O Giardelli é um dos fundadores da Plugin Bot e um dos responsáveis pelo robô humanoide Pepper, que abriu esse vídeo aqui. Segundo ele, hoje em dia o nosso país ainda está um tanto quanto atrasado nesse aspecto. Mas a gente deve atentar a um fato muito importante, tá? Não importa o quanto nós devemos avançar, as pessoas sempre devem estar em primeiro plano. Hoje o Brasil está muito atrasado no que nós chamamos dessa economia da inteligência artificial. O que a gente está discutindo ainda é a quarta revolução industrial e a gente já está falando de uma sociedade 5.0. É importante parametrizar o que é essa sociedade 5.0, na verdade é um projeto de nação do Japão, onde ele acreditava que a quarta revolução industrial não respondia mais aos anseios de uma sociedade conectada, digitalizada, que é um pouco o que nós estamos vendo com esses ventos aí que estão acontecendo em Hong Kong, por exemplo. A tecnologia, só pela tecnologia, ela não se sustenta. Então a gente tem que voltar a colocar o ser humano no centro. Então a gente está vivendo uma transição que não importa se você chama de sociedade 5.0, da indústria 5.0 ou do que alguns estão chamando do sai o B2B, sai o B2C e entre o human to human, que é o ser humano no centro, é agora a volta do poder para as pessoas, para o indivíduo. E tem um coletivo, mas também a gente vai ter que pensar que o mundo, se ele não for dos 7 bilhões, brevemente dos 10 bilhões, ele não vai ser de ninguém. Bom, em paralelo, lá na Ásia, ele conta que há uma mudança de paradigma um tanto quanto interessante, tá? Onde o ser humano acaba dando mais interesse e mais valor às conexões naturais e humanas. Bom, o Giardelli explica pra gente que esse tipo de conexão mais humana acaba acontecendo agora, em 2019, e também vai acontecer nos próximos anos, porque as pessoas, pelo menos na China/Ásia, estão se cansando da digitalização. Ele passou cerca de 90 dias na China e trouxe algumas novidades bem interessantes pra gente. Ao contrário do que foi dito, por uma parte da imprensa ocidental, as pessoas lá estão indo muito para a natureza, as pessoas estão lá experimentando muita desconexão. Sim, eles já têm o 5G, eles já estão usando muito essa tecnologia. Você vê a China, ela pulou do PC direto para o smartphone, ela pulou de banco para direto para o mundo digital, as fintechs, mas ao mesmo tempo as pessoas querem se conectar com os seus valores da humanidade. Então você vê pessoas indo para acampamentos, você vê pessoas cuidando da sua espiritualidade. Foi muito interessante ver essas duas nuances. E é claro, galera, no mundo digital as coisas nem sempre saem como a gente quer ou como a gente espera. Existem comportamentos e o uso de inteligência artificial para determinar o que é bom ou o que é ruim também gera discussões e muitas discussões éticas sobre onde, por exemplo, a gente vai usar esse tipo de tecnologia. Novos dispositivos que são baseados em AI são esperados sim para o futuro, como explicou o Giardelli aqui pra gente. A ideia é que tais aparelhos se tornem facilitadores para diversos setores, mas também para o nosso uso diário. Então você é um brasileiro, está no Japão, você fala aqui em português, ele traduz na hora para o seu idioma. Aqui eu fiz uma tradução de algo, eu falei em português, ele traduziu para o russo, por exemplo. Então você já está vivendo essa nova era. Então ele falou, ela é muito bonita. Então a barreira de idioma está acabando. E eu vi na China, por exemplo, dispositivos que você vai colocar no seu ouvido e ele vai traduzir. Por enquanto a gente tem que eu falar e mostrar para você do outro país. Mas já vai ser uma troca de machine to machine, máquinas conversando com máquina. Então isso daqui é a aldeia global. Então, nesse caso, a gente tem que esperar mesmo muito mais interações e robôs em tudo quanto é canto no futuro, mas isso não vai acontecer, por exemplo, na semana que vem, tá? Talvez você esteja vendo esse vídeo em 2025 e na semana que vem apareça um monte de robô, mas hoje, em 2019, não é assim que vai funcionar. Porém, o que os robôs devem fazer por nós, seres humanos, de carne e osso, que estamos vivos, que comemos, que sangramos e tudo mais, é reduzir um pouco aquela parte do trabalho que teoricamente é chata. O Giardelli até fala assim, tem alguns postos de trabalho que são chatos. Teoricamente sim, mas são tarefas repetitivas, então os robôs eles devem ser facilitadores nesse quesito. Então não, tá? Ninguém vai roubar o emprego de ninguém,
em teoria, em super teoria, mas eles devem facilitar a grande maioria dos trabalhos repetitivos. A própria Pepper, a robozinho Pepper, conta pra gente que não, ninguém deve ter medo dela, mas tudo aqui foi baseado em inteligência artificial e a gente já viu sistemas bem intrigantes, que aprendem de um jeito um tanto quanto errado e até mesmo sistemas de inteligência artificial super racistas. Essa nossa conversa com a robô Pepper aconteceu em um ambiente bem controlado, mas foi bem legal pra gente entender onde, pelo menos agora, esse tipo de tecnologia pode ser aplicada. Claro que não. Fui criada para ajudar as pessoas. Nós robôs viemos melhorar a qualidade de vida de vocês, abrindo espaço para que vocês tenham ainda mais tempo para se divertir, estudar, passear. Posso fazer trabalhos mais rotineiros como atendimento em lojas, redirecionamento de pessoas em hospitais. Como posso trabalhar também no mercado financeiro, auxiliando a otimizar processos administrativos ou coletando dados e até gerando insights. Algo um pouquinho mais casual e até mesmo mais palpável nos dias de hoje seriam os assistentes virtuais, como Google Assistente, Siri, Alexa, Bixby. Bom, eles são mais populares do que os robôs em si, porque eles estão até mesmo no seu smartphone. Agora, em dispositivos como Google Home, as aplicações já estão indo um pouco mais além do que pedir uma música para tocar no Spotify, organizar a sua agenda, fazer uma lista de compras e toda outra gigante gama que já é possível, porque não é pouca coisa, a gente sabe. Isso significa ter um pouco mais de interação com a máquina, ou até mesmo um jeito um pouco mais assertivo da tecnologia ser de fato auxiliar. E aí uma criança, ela fala com o Google Home e ela vai contar a história. E a criança pode acompanhar a história aqui, mas se você ligar você vai ver que tem toda assim, a hora que entra aqui é o Alice no País das Maravilhas, então a hora que entra o gato Zeturino, tem um barulho diferente, tem do gato. É uma nova forma de educação, né? Você tem uma empresa de indústria de alimentos que está falando, você não precisa mais ir no supermercado, simplesmente peça pelo comando de voz e um carro autônomo vai te entregar. Então, esse império da convergência já está chegando. E para o meu pai, que tem 91 anos, usar a voz é muito melhor, porque ele está muito bem de saúde, mas a vista já não funciona tanto na frente de uma tela. Então, a gente vive uma nova era de que se antes era escrever, compartilhar foto, agora é falar. E aí vai falar com robôs, vai falar com maquininhas como essa, vai falar com tradutores simultâneos como esse, enfim, a era da voz. E ainda sobre aquele lance dos empregos, o Giardelli volta a comentar que os robôs já atuam, por exemplo, fazendo tarefas que já são automatizadas ou que podem ser automatizadas. Tipo, existem aqueles plugs de tomada que você pode ligar os seus dispositivos pela manhã. E você vai dormir, deixa lá tudo programado, aí ele liga pela manhã. Um exemplo mais prático, a tua cafeteira. Tá? Você pode ter uma cafeteira inteligente. Você pode ter um robô que passa pano, a gente tem um monte de robô que passa pano por aí. Enfim, né? Com tudo isso daí, pode sobrar muito mais tempo e espaço para que os humanos desenvolvam suas próprias habilidades. E é claro, são habilidades que necessitam de um tato um pouco mais humano nesse caso, sem tanta repetitividade. Algo que as máquinas podem fazer por nós e que a gente também pode fazer, mas que por ser tão repetitivo, é melhor que elas façam, tá? Bom, tudo isso daí também implica na educação. As pessoas precisam entender como essas tecnologias serão aplicadas, quais áreas serão beneficiadas, enfim. Como sociedade, é possível sim entender essas evoluções, mas é preciso também ter infraestrutura e saber como aplicar tudo isso de uma vez. Nesse caso não tem como, não dá para aplicar tudo isso de uma vez, porque senão você vai acabar fazendo várias rupturas aí na sociedade, nos empregos das pessoas. Enfim, vamos trocar mais ideias sobre inteligência artificial com certeza, então se você quer ver mais assuntos, mais debates sobre isso, deixa aqui embaixo, vamos trocar uma ideia sobre isso. E a matéria completa com o Gil Giardelli está disponível lá no IT Fórum 365, beleza? Então clica aqui embaixo, tem um link muito legal, clica lá, valeu. Todo emprego ele é muito nobre, mas tem alguns empregos que não cabe mais no século XXI. Vamos pegar um exemplo aqui, você tem pessoas que ainda têm que recolher papéis higiênicos usados das pessoas nos banheiros. A gente precisa de uma pessoa para fazer isso? A gente precisa de uma pessoa que na madrugada fique limpando os escritórios? Isso os robôs já podem fazer. Nosso desafio como sociedade é ajudar essas pessoas que tinham esses empregos, digamos, frágeis, a darem um próximo passo. Foi feito um teste agora no Japão, onde uma pessoa que ela está com uma doença que infelizmente ela fica presa a uma cama, mas ela consegue movimentar o robô só com o seu processo ocular. E aí ela trabalha no café realmente, só que ela trabalha no café da cama da casa dela, porque é uma doença degenerativa. Só que quando você, fizeram
perguntas para ela que ela respondeu com o olhar, etc., que aí ela consegue digitar só piscando. Ela disse que ela se sente muito feliz agora, porque agora ela tem o seu espaço, o seu espaço na sociedade. Então, eu acho que a gente vai poder usar uma pessoa que está nessa fase complicada da vida para ajudar a atender café. E aí o corpo dela é um robô que atende café. Então, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de... Quem disse que a gente tem que trabalhar 8 horas por dia? Quem disse que a gente tem que sair todo mundo no mesmo horário e voltar no mesmo horário e ficar engarrafado? Mudou, agora são trabalhos intelectuais. Bom, acho que é isso. Se você tem alguma dúvida sobre inteligência artificial e robôs do futuro, deixa aqui embaixo nos comentários. Quem sabe eu não volto aqui para apresentar uma matéria inteira. Não é mesmo? Valeu, beijos!